Olá, sejam bem-vindos a mais uma mesa de fofoquinhas e bolos. Hoje não tem bolo, gente, mas tem uma pessoa muito especial para mim, a Maria Letícia, doutora Maria Letícia. E sobre hoje nós vamos falar sobre processos, nada melhor do que uma advogada, né? Processo da vida. E nada melhor do que uma advogada para poder conversar sobre. Não tem nada a ver com direito, tá? É só para deixar claro. Mas é uma forma da gente conversar um pouco, vocês conhecerem a Letícia e a gente conseguir dialogar um pouquinho aqui sobre os processos da vida que a gente já passou e tudo que a gente às vezes projetam na vida do outro, a questão do esperar quando as coisas estão acontecendo. E você é um convidado muito especial a essa mesa. Maria Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Se apresente para todo mundo te conhecer. Eu tenho 23 anos, sou formada em Direito, advogada. Tenho pós-graduação em Direito Tributário e Contabilidade Tributária e tenho um escritório voltado para o Direito Tributário. Mas é importante isso que você falou, porque embora manjemos muito de processo judicial, administrativo, o advogado também ele tem PhD em processos pessoais. Existe uma pessoa por trás da profissão, né? Exatamente. E o cliente, quando nos procura, em 70% dos casos, ele quer um psicólogo. Então, nós somos os psicólogos também dos nossos clientes. Isso é muito legal. A gente está terminando, né, um mês muito, muito especial, né, que é setembro, e ele trata muito também essa questão da saúde, não só a saúde mental como um objeto de estudo, né, mas como uma prática de vida, né, sobre o que é você ter saúde mental dentro daquilo que você vivencia, né, o que pode proporcionar mais saúde mental dentro da sua vida. E eu acho que num ambiente de tantas tensões, né, que é a relação de advogado-cliente, né, a relação entre a lei e o que se precisa fazer, essas tensões, elas acabam inibindo um pouco a visão da parte humana, né, de quem está ali. Tanto do cliente, que quer que o problema seja solucionado, mas que existem questões mais profundas, quanto do próprio profissional, que muitas vezes se coloca ali como um objeto da máquina para poder resolucionar problemas, e não é visto muitas vezes como humano, né? Sim, nós somos solucionadores de problemas, né? E quanto mais cedo o advogado tiver essa visão, melhor. E às vezes o cliente nos procura com um problema e ele acha que é o fim do mundo, que é o fim da vida. E no nosso caso, né, do meu escritório, tenho que fechar as portas da minha empresa, preciso decretar falência. E foi até um caso de algumas semanas atrás, o cliente nos procurou exatamente assim. Preciso fechar as portas da minha empresa porque eu só estou tendo prejuízo. Então, melhor que eu feche. E a gente, não, peraí, quanto você deve? O que você está precisando? E o cliente saiu de lá com uma esperança, assim, absurda. E o meu lado humano, psicóloga, falou muito mais alto do que o meu lado advogada, né? Porque eu poderia, sim, falar, vamos decretar a falência, vamos abrir com o processo. Eu acho que não é nem um lado que você usou aí como a valorização de uma profissão, né? Tipo, não é nem um lado psicólogo, mas eu acho que é o lado humano mesmo, Exatamente. né? Você se humanizar diante da situação e falar, não, eu tô lidando com um humano que às vezes não tem perspectiva de ver a solução naquele momento, mas que eu posso gerar essa esperança. Isso, e o cliente, esse cliente, ele começou a nossa reunião com os olhos cheios de lágrimas, era um casal. E no final eles agradeceram, né? Falaram, nossa, conversar com vocês, estava eu e meu sócio, conversar com vocês nos deu esperança, muito obrigada. E para mim aquilo valeu, porque o humano é a coisa mais linda, o lado humano, a coisa mais linda que o ser humano tem. E nessa profissão é um pouco difícil, assim, tem pessoas que não têm, mas a maioria deve ter. E vamos agora, né? A gente convidou para a mesa a Letícia Humana. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história, quem é você. Porque a gente é uma menina com cara de mulher e é uma potência. Você tem que ver essa menina falando. Eu sou muito fã. Obrigada. Bom, eu sou filha de pais separados, né? Tenho muito orgulho dos meus pais. O que eu sou hoje eu devo à minha mãe, sobretudo. Minha mãe é o meu maior exemplo. Sou filha de professora, então... Ah, eu amo. Atualmente ela é... Então você sabe, né? Atualmente ela é diretora, mas uma vez professora, sempre professora. Minha mãe
é o meu exemplo de tudo, de alma, de humanidade, de cuidado. Então, o que eu sou hoje é uma miniatura dela. Tenho muito orgulho. E a advocacia, eu decidi que eu seria advogada com 12 anos de idade. Então, já era algo assim... Tanto que eu nem tinha plano B de graduação na minha vida. Se eu odiasse o direito, eu não sei o que eu seria hoje. Não tinha outra opção. E algumas pessoas me perguntam por que eu escolhi a área tributária, né? Porque é uma área muito difícil, o mercado de trabalho é bem concentrado, os grandes estão ali. Sim. E assim fica. Eu escolhi, talvez, por uma estratégia. Durante a minha graduação, todos os meus colegas tinham muita dificuldade na matéria. Uhum. E, em contrapartida, todo mundo adorava o criminal, adorava fazer divórcio. Eu falava, gente... Não é pra mim, né? Tem muito advogado aqui. E terá muito mais ainda. Então, eu vou fazer um caminho diferente. E eu falei, eu serei advogada tributarista. Isso eu decidi no meu 6º semestre de Direito, muito antes de terminar. E foi essa história. Eu decidi porque eu vi que todo mundo tinha dificuldade e eu pensei, aqui tem escassez de advogado, nessa área. E lógico, dentro do direito tributário tem vários subnichos muito interessantes. E quando eu finalizei e peguei o AB, na outra semana eu já abri meu escritório. Com o meu sócio, que eu também decidi que ele seria o meu sócio durante a graduação. Que legal. A história, assim, excelente. E estamos até hoje nessa área. E qual foi o processo da sua vida, assim, que você fala que foi o mais desafiador de todos eles, sabe? Qual foi a fase da sua vida que você fala que, olha, Elaine, esse aqui foi tanto traumatizante quanto inspirador, né? Porque tudo aquilo que... Você falou tudo. Traumatizante e inspirador. E foi o início da advocacia. Eu não sei como eu aguentei. Talvez a sabiedade. Eu lia muito, eu buscava muito, eu lia muitas biografias de grandes advogados, como que foi. E todos disseram que o início é a pior parte, é muito difícil. E fora da sua vida profissional, existe algum outro, assim, que você fala assim, nossa, Nani, esse aqui eu demorei a superar, ou pra mim foi a fase mais difícil. Tipo, pra mim foi um pouco ali da fase ensino médio, iniciar a faculdade. Isso pra mim foi um pouco pesado, né? Porque a gente acha que a gente tem que decidir o nosso futuro inteiro de uma vez, assim, né? Depois a gente descobre que não é bem assim. Mas eu acho que pra mim foi esse momento. Pra você, você lembra de algum outro? Sim, foi no ano da pandemia, acho que foi 2020, né? Que começou a pandemia. Eu fiquei com uma crise existencial enorme. Eu achei que eu não seria ninguém na vida e que eu não traria nada de bom, que eu não acrescentaria nada. Seria a filha sem futuro. Uma crise existencial, assim... Eu acho que todo mundo ficou meio assim na pandemia, né? Meio sem saída. Ficou todo mundo meio blé, assim. Eu acho que quem conseguiu passar a pandemia sem sentir nenhum tipo de medo, terror, pavor e... Eu não sei o que essa pessoa tem. Nossa, eu quero que você se apresente pra você vir participar do nosso podcast, você dizer pra gente o que você fez. É difícil, eu acho que ninguém saiu ileso da pandemia. E as marcas psicológicas, elas são muito fortes, muito avassaladoras, né? Eu acho que a gente superou, né? No sentido de aprender com isso. Mas eu sinto, às vezes, também que, como todo processo, a gente demora um pouco a cair a ficha quando tá acontecendo, né? E é exatamente sobre isso que a gente propõe hoje a nossa conversa. Eu tenho muita dificuldade em esperar. Eu tava compartilhando com ela aqui no início do podcast, que eu tô trabalhando com reforma, né, obra. Gente, que sensação horrível é você querer que as coisas aconteçam e você ter que enfrentar o processo. É frustrante, né? Porque você fala assim, olha, eu queria muito que a minha casa ficasse assim, você tem um projeto, aí você fica imaginando tudo pronto. Quer pronto logo. Só que quando tá no processo de ficar pronto, fica tudo muito feio muito caótico.
E a Ellen tava até brincando comigo essa semana. Ela falou assim, Elaine, você tem que parar com isso de faça você mesmo. Para de ficar vendo os vídeos na internet e achando que você pode fazer e inventando de fazer. Porque eu vejo um vídeo e falo assim, deve ser fácil. Aí eu começo a fazer e não é tão fácil, né? Porque, enfim, faça você mesmo. Nem sempre qualquer um pode fazer. Sim. E eu comecei, por exemplo, a passar cimento queimado no meu banheiro. Nossa. Amiga, você já passou, já teve a experiência de algum processo de construção, assim? Sim, o meu quarto foi bem assim. Aí eu comecei, gente, a passar cimento queimado. E tem uma parede que é parede mesmo, né? Aí passei cimento queimado em toda a parede e falei, bom, o resultado tá ficando ok. A gente teve que passar também numa parte que era cerâmica, então tem que passar massa corrida. Aí é outro processo. Aí você passa a massa corrida, tem que esperar a massa corrida secar. A minha ansiedade era querer fazer tudo ao mesmo tempo, só que tem Meu que Deus. esperar. Aí no dia seguinte você faz mais um pouco, no dia seguinte você faz mais um pouco. E o que eu tenho aprendido sobre processo nessa fase da minha vida tá sendo, assim, desesperador e ao mesmo tempo educacional. Porque nada acontece no meu tempo, Sim. nada acontece do meu jeito. Eu dependo de outras pessoas, eu dependo aprender aquilo para poder passar pro próximo nível, literalmente, porque se eu não aprender como faz, não vai acontecer. E chegou um determinado momento em que eu falei pra ela assim, amor, eu tô cansada. Eu tô cansada Mas mal de processo. começou. E mal começou. Qual o momento que chega que não tem mais Que não processo tem de mais. nada? E a ficha caiu que isso não vai acontecer. Sempre vai ter um processo, eu vou Eternamente. estar sempre aprendendo alguma coisa, eu sempre terei que esperar alguma coisa. E isso me trouxe uma paz. Por mais estranho que seja, isso me trouxe paz. Sim. Quando eu era criança, eu tinha na minha cabeça que eu sempre seria estudante. Eu não tinha projeto de deixar de estudar, sabe? Eu sabia que eu ia me profissionalizar e então eu ia continuar estudando sobre alguma coisa sempre. E eu vejo isso muito em você também. Você tá sempre se especializando, você tá sempre fazendo alguma coisa, tem aquela sede por conhecimento, Sim. né? E essa sensação de que eu sempre seria estudante, ela era de uma sensação também de que talvez eu nunca estaria pronta, porque eu sempre teria a necessidade de melhorar. E quando eu fui pra faculdade, eu descobri que isso era muito verdade. A gente nunca tá pronto mesmo, né? Ali é só o caldinho de legumes que você vai incrementar com alguma outra coisa. E agora, nessa fase da minha vida, eu falei, mais uma vez estou aprendendo. E ainda não aprendi tudo que eu preciso aprender. A gente é muito nova, né? A gente tá totalmente na flor da idade. Isso é uma questão também, porque muitas vezes a nossa idade ela é associada à nossa maturidade, o que não tem nada a ver. Isso. Nossa, eu sofro disso. Você já deixou de ser levada a sério por conta da sua idade? Lógico, eu fiz um curso na semana passada de oratória. E o curso de oratória, ele era bem assim, o professor pedia pra gente ir lá e ele escolhia algo bem aleatório pra gente apresentar lá na frente. E ele olhou pra mim, mais um grupo, e falou, fale do seu óculos. E eu tava de óculos. Eu falei, gente, eu uso óculos porque eu preciso ser levada a sério. Minha visão é perfeita. Caramba! Minha visão é perfeita. Eu uso óculos porque eu preciso parecer ser mais madura. E a roupa é alfaiataria, sempre larguinha. Assim, tem que dar uma envelhecida ali na coisa pra ser levada a sério. Mas eu tenho um pouquinho de manobra no seguinte. Antes o cliente fala comigo no telefone e no WhatsApp. Depois ele me vê pessoalmente. Porque você tem medo dele associar a sua imagem Isso à dá certo. descredibilidade. Isso. Descredibilização, não sei. É isso. Isso dá certo. Isso dá certo. E você falou de processos, de planos. Até meu namorado fala que eu sou muito imediatista. E eu realmente sou. Às vezes eu tenho que pisar no freio e falar, ai, Não eu é quero viver a agora. minha vida inteira em 24 horas. Eu quero fazer tudo em 24 horas. Eu sou Cara, bem assim. mas isso também é um pouco da nossa geração, né? Acho que o fato da comunicação ter trazido tantas informações imediatas pra gente, porque se você precisa de alguma coisa, você vai lá dar um Google rapidinho, a informação tá ali. Isso. Eu quero assistir um filme, eu entro no meu streaming, escolho o meu filme e assisto. Tava pensando sobre isso esses dias, que eu não gosto muito de série.
Eu também não... Isso é uma característica de pessoas imediatistas, sabe? Porque demora. A gente tem que esperar o episódio. Exatamente. Gente, eu nunca tinha me dado conta disso. Eu sempre... A Ellie me perguntava, o que a gente vai assistir? Aí eu, um filme. Aí ela, vamos começar uma série nova? Aí eu ficava, poxa, vou ter que começar uma série nova. Além de eu não conseguir saber o final, né? Hoje, eu não vou conseguir saber o final hoje. Eu vou ter que assistir várias vezes pra poder saber o final. Pode ser que não tenha um final ainda e eu tenha que esperar por esse final. Isso. Então, pra mim, era muito angustiante começar uma série. Até que, há uns 2 anos atrás, eu falei isso com a minha terapeuta. Falei com ela que eu tava, sei lá, não sei como que entrou no assunto, mas eu falei que eu tava assistindo uma série nova, que essa série me fez refletir sobre alguma coisa. Aí ela falou assim, você gosta de assistir série? Eu falei, não, eu não gosto de assistir série, mas essa é curta, por isso que eu quis assistir. É isso mesmo. Aí ela virou pra mim e falou assim, tá, mas por que você só gosta de série curta? E a Leila, gente, Leila é minha terapeuta. A Leila, ela pega as coisas no ar, né? Se você faz terapia, você sabe como é que é. Que o terapeuta, você nem precisa falar. Ele já sabe. Ele só faz a pergunta pra você ver e cair a ficha em você. E a gente acha que a pergunta é totalmente despretensiosa, mas não é. Nunca é. Eu amo vocês, de verdade. Terapeutas, eu amo vocês. Aí, ela falou, por que você não gosta de filme? Quer dizer, por que você não gosta de série? Aí eu falei, porque eu preciso saber o final logo. Muito agoniante ficar esperando o final, né? Ter que ficar ali toda semana esperando um episódio novo. Aí ela, então... Vamos avaliar isso daí sobre a sua vida. Você tá sempre esperando que aquilo ali acabe. Eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira importante na minha vida, né? Há um curto período, estava iniciando uma nova parte da minha empresa. E ela falou, você tá muito ansiosa, querendo viver tudo de uma vez só. Não é assim que as coisas acontecem. Não é um filme que você vai lá, assiste e já tem um final. Sim. Ou que você não precisa cuidar desse roteiro. Esse roteiro é seu. Né? E a sua vida é um seriado, né? Não que seja tudo um conto de fadas e que seja tudo perfeito, mas que você que vai dizer o que vai acontecer ou não. Você é a protagonista disso. Isso. E ontem, eu e o Henrique estávamos andando no calçadão de Copacabana, lindo, por sinal. E eu falei assim, eu queria tanto ser turista. Minha profissão deveria ser turista. Eu adoro viajar. Tem um videozinho de uma criança, né, que fala, o que você quer ser quando crescer? Turista. Eu adoro esse vídeo. E eu tenho isso também, isso é muito imediatista da minha parte, porque eu amo viajar. Se eu pudesse, eu viajava toda semana. E você viaja bastante ainda, Viajo. Né? E se eu pudesse, eu viajava muito mais. Então, na minha cabeça é o seguinte, eu tenho que ter 300 viagens programadas. Pra eu ter um sentido da vida, mas isso é imediatismo. Você quer viver tudo ao mesmo tempo. Isso, né? E quando eu tô vivendo o momento, eu não quero que acabe. Quero morar naquilo. Tem um vídeo que eu assisto a Jojo, não sei se você conhece. Jojo? Jojo. Ela é uma jornalista e ela fala muito sobre coisa da vida. Eu adoro os vídeos dela. E ela falando uma coisa sobre as coisas acabam. Tudo acaba. Sim. Mas a gente tem um anseio por eternidade. E esse anseio pela eternidade, ele acaba refletindo no nosso imediatismo também. Porque a gente quer viver tudo. E a gente quer viver pra sempre. Só que como a gente sabe que a gente não vai viver pra sempre, a gente quer viver ou pra sempre no perene. Naquilo que vai acabar. Nossa, faz total sentido. Então a gente quer entubar a gente de várias coisas, mas o que a gente quer é o pra sempre. A gente quer que a nossa amizade dure pra sempre, o nosso emprego dure pra sempre, ou que aquele momento de alegria e euforia dure pra sempre, né? E nem sempre vai ser assim, né? Tem um livro que eu adoro, que é chamado Picos e Vales. Já ouviu falar? Acho que você postou ele há algum tempo, né? Eu falo muito sobre ele também. E o Picos e Vales, ele fala um pouco dessa nossa projeção de que cada fase ela é importante, né? Sim. E eu gosto muito de uma analogia que esse livro faz, é que as maiores árvores, elas não crescem no topo das montanhas, elas crescem nos vales. Né? Tipo, você não vê topo de montanha com árvores muito grandes. É verdade. Porque o ambiente do topo, ele não é propício para o crescimento. Isso. Né? Então, é no vale ali, é dentro daquela dificuldade, é dentro daquela atmosfera em que o crescimento ele é gerado. E né? O legal também é que o sucesso ele é muito subjetivo, né? Sim, muito. E o sucesso para você não é o mesmo sucesso para mim. Isso, e você falou sobre estudar, ser eterno estudante. Bom, quantas leis o Brasil tem? Amiga, bastante. Quem é advogado tributarista sabe o que é o terror do ICMS.
Você Eu não provavelmente sei. não sabe, mas Eu já ouvi falar. só para parafrasear, é um imposto muito subjetivo e nós nunca podemos parar de estudar. E eu até fiz um discurso há umas semanas atrás aos novos advogados da subseção OAB de Nossa Senhora do Ó. Eu dei boas-vindas a eles, né? E eu fui muito incisiva e verdadeira também. Falei, vocês nunca vão parar de estudar. Tô só começando, né? Estão só começando, é eterno estudantes. Leis nascem e morrem diariamente. E eu converso muito isso com o meu sócio também, porque ele também é imediatista. Myron, um beijo pra você. Mas ele fala, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que estudar. E a gente acaba criando isso, eu tenho que saber todas as leis possíveis, todos os artigos. Não dá, gente, né? Não dá. Eu não acho tem que como. acho que o estudo, né, e os arquivos, eles estão aí para serem consultados. Isso. Eu tenho uma dificuldade de gravar número. Não sei se você tem. O advogado tem. Eu tenho muita dificuldade de gravar número, mas eu tenho uma facilidade muito grande em tentar associar, né? Então, por exemplo, o CNPJ da minha empresa, eu não sei, mas eu sei com que começa e porque eu associei com alguma outra coisa, então eu vou puxando. Mas eu tenho muita dificuldade em gravar coisas que eu posso consultar, sabe? O meu cérebro, ele é muito inteligente. Porque sabe que a hora que quiser, Eu só consigo consultar. acessar, exato. Então, pra que eu vou guardar aquela informação? Então, eu normalmente guardo muita informação sensitiva, né? Tipo, experiências que eu vivi, as emoções que eu senti, o cheiro. A gente se parece muito. Sabe? Eu sou assim. Eu consigo sentir, às vezes, o gosto. Tipo, eu me lembro o dia que eu fui pro Maranhão, aí entrei num restaurante porque tava chovendo e foi a melhor experiência gastronômica da minha vida. Então, eu lembro do cheiro daquele lugar, eu lembro, sabe, das músicas, eu lembro daquela sensação. E de vez em quando eu me transporto pra lá pra poder tentar reviver aquele momento, né? Eu também sou assim, todas as viagens, assim, eu não gosto, eu até evito olhar foto, porque eu penso, como eu tava feliz, como foi lindo esse dia maravilhoso. Você evita, eu fico às vezes Isso. buscando as fotos. Eu tenho evito. muita dificuldade em apagar foto, né? Eu já falei que eu sou uma acumuladora de fotos, eu não consigo. Eu deixo as fotos todas aqui, vou pagando cada vez mais iCloud, Google Fotos, eu fico... E nunca tem espaço também, né? Espaço, mas eu acho que tem um pouco a ver com a minha profissão, porque eu Sim, gosto muito sim. de registro, né? E aquele registro, ele me É importante pra traz uma você. sensação, Então eu fico revisitando ali, eu falo assim, nossa, esse dia foi inspirador pra mim. Nesse dia eu consegui eu tive um desbloqueio criativo que me fez bem, então eu vou e busco esse dia de novo, às vezes quando eu tô num bloqueio criativo qualquer, né? E sabe, não sei se pode acontecer com você também, é uma curiosidade. Todas as grandes coisas da minha vida, as grandes experiências, elas não envolvem luxo. Não, nenhum, é verdade. Né? É no simples ali, no... É o sentimento ele é muito subjetivo. Eu posso estar num hotel maravilhoso em Copacabana, de frente pra praia, 5 estrelas. E talvez eu não sinta a alma vívida, né? Que você sente lá na festa de São João, quando você vai todo ano. Isso! Exatamente! Essa festa foi tão boa! Eu fiquei assim, daqui, gente, queria tanto estar lá. Foi muito bonito. E tem um destino no Nordeste que eu falo pra todo mundo, chama Pipa. Você fala sempre mesmo. Eu falo sempre desse destino. Ele é muito completo. E lá, a liberdade, você pode ser quem você quiser ser lá. E também não envolve luxo. Sim. Eu consigo lembrar eu batendo um chinelinho ali na avenida principal. Ontem até mesmo, em Copacabana, eu e o Henrique, nós andamos 40 minutos. Sem sentir, a pé, né? batendo chinelo, vendo coisas. E hoje eu penso, nossa, que momento maravilhoso. Não tem luxo. A gente tem uma mania. Eu acho que a gente foi ensinado a isso também, né? A agregar valor somente àquilo que nos custa dinheiro. Isso. Né? E o valor, ele tá muito mais naquilo que nos enriquece enquanto pessoa. Uhum. Né? E aí entra mais uma vez a questão do processo que a gente vive para poder se enriquecer. E acho que a parte mais difícil, não sei pra você, né? Mas pra mim, a parte mais difícil é conseguir ter paciência enquanto as coisas estão acontecendo. Uhum. Lá em São Paulo tem muito trânsito, né? Aqui em Niterói também. O Rio de Janeiro, ele é bem caótico. Mas eu ando de moto. Então, normalmente, eu Perfeito não tenho pra que você. esperar tanto, né? E, recentemente, eu precisei pegar um Uber num horário um pouco mais
de pico do que eu normalmente pego. E eu tava agoniada dentro do carro. Assim, sabe? Tipo, ai meu Deus do céu, por que esse trânsito não anda? Por que ele não passa por aqui? E eram os lugares que só a moto passaria na minha cabeça, assim, sabe? Aí, se eu tivesse de moto, já tinha chegado. E, sabe, aquela agonia. E eu pensando, por que você tá assim, Elaine? Você saiu de casa cedo. Vai Você chegar não no tá horário. atrasada. Você vai chegar no horário. Tá tudo organizado, sabe? Não tem por que você se desesperar. E por que você tá nessa pressa de chegar? E pressa de chegar é uma coisa que a gente entende bem. Chegar aonde? Exato, né? E chegar com qual finalidade? Quer dizer que nós só seremos felizes quando chegar ao ponto final e depois do ponto final, o que acontece? Eu não sei se, tipo, pra você tem essa sensação. Quando você tá indo, por exemplo, pra Copacabana, ontem você saiu sem um destino. Sem destino. E eu parei no lugar mais lindo que eu já pude ver. Eu te dei vários destinos. Isso! Ela chegou e falou assim, ai, me passa um restaurante de Copa. Aí eu mandei uma lista. Sim. Ela não foi em nenhum. E foi Seguiu muito mais o coração. gostoso do Foi. que se ela tivesse seguido o meu conselho. Talvez se ela tivesse ido pra um dos destinos que eu dei, ela não teria aproveitado tanto quanto a Sim. experiência de ir intuitivamente. E aí tá uma coisa importante, a intuição. Como é que é a sua Isso. intuição, Lê? Nossa senhora. Às vezes eu tenho até medo. É? Ai, eu sou péssima. A minha Olha, é burra, porque as eu não minhas tenho amigas nada. se envolvem com alguns caras, né? E eu olho pra... Eu nem conheço ele. Eu olho pra esse cara e eu falo... As minhas amigas vão falar. É verdade, você tá certa. Eu olho pra ele, é uma foto. Eu falo, olha, esse cara vai fazer isso, isso e isso com você. E é evidente agora. Elas nem pedem mais conselhos. Porque sabe o que acontece. A minha intuição... Eu sou de escorpião, né? Então... A intuição... Você Acho que foi também por é, isso. né? Meu ascendente é escorpião, mas acho que foi por isso que a gente se gostou tanto desde o primeiro dia, porque eu sou de touros, então são complementares. Então, São muito amigos. Sim, eu sou muito intuitiva, demais, demais, demais. Então. A minha isso- intuição ela é um pouco burra, mas ela é burra porque eu sou teimosa. Então, tipo, Você não ouve no primeiro momento. eu tô aqui ouvindo ela. Aí eu falo assim. Não, Quieta. não perguntei sua opinião. Aí minha intuição Isso. tenta falar comigo de novo. Aí eu vou calando a boca dela até o momento em que eu vejo que ela tá certa. Mas aí eu já quebrei a cara, já fui. Mas eu O sou bom muito... de ser intenso e intuitivo é que a gente vive um momento simples e ele se torna tão importante como se fosse uma coisa muito grandiosa. Ontem, eu e o Henrique, nós estávamos tomando um chopp na beira da praia. O mar estava tão bravo e na minha cabeça estava agradecendo. Nossa, Deus, muito obrigada por eu estar vivendo aqui esse momento lindo, maravilhoso. Sou muito intensa. Ah, que bom. Muito intensa. Isso te proporciona momentos únicos, né? Tipo, você não precisa Isso. de muito pra poder viver o extraordinário ali naquele momento que você tá. Isso. E eu sou a pessoa, bora, bora. É verdade. Temos destino? Não temos. Temos Então, onde ficar? vamos descobrir. Não temos. Lá a gente descobre. Eu sou assim. Gente, teve uma vez que ela veio... Conta essa experiência pra gente. Você veio sem destino, sem lugar pra sem ficar. destino, sem lugar pra ficar. Dormir num local assim tão... Totalmente insalubre, só pela experiência de vir, sabe? Tava lá em São Paulo de bobeira. Falei, o que a gente vai fazer? Vou pro Rio. E ela veio. Aí ela falou assim, amiga, tô aqui no Rio. Aí eu falei, como assim? Ontem você tava em São Paulo? Ela falou assim, eu vim, tô aqui. Tô aqui. Vamos almoçar? Aí a gente almoçou junto, a gente conversou e... Eu falei assim, cara, é muito isso. Porque Posso dizer, foi maravilhoso. Eu subi o Morro Dois Irmãos, fui na você favela fez do trilha. Vidigal. E olha, eu fiz essa trilha, foi 1 hora de subida no Morro Dois Irmãos. Quem conhece sabe, você conhece? Nunca fui. Eu tentei esse de ir, mas Meu nunca Deus, fui. eu fui de chinela Havaianas. Eu fui com uma roupa cropped e um short, uma roupa de ir num barzinho, tipo... E eu fui. Não tava pronta pra uma trilha. E eu nunca vi uma Havaiana tão forte. Ela está lá, vivíssima até hoje. Foi um dia... A gente não tem patrocínio da Havaiana, Não, gente. mas se quiser... E aí, foi uma experiência maravilhosa. Eu subi lá o Morro do Vidigal. E nesse dia tava tendo um recorde de calor. Tava, tipo... sensação térmica de 52 graus. Você lembra desse dia? Foi em janeiro. Sim, eu lembro. As pessoas passavam mal no meio da rua, tava muito quente, eu fui. Era uma garrafinha, assim, de 500 ml, com água quente dentro e um sonho. De subir. No final, aquela vista... Um dia vá. Eu vou viver essa experiência. Então, eu poderia muito bem ter reclamado o caminho inteiro.
ai, que merda, eu vim de chinelo. Ai, que sol. Ai, que isso, ai, que aquilo. No fim, quando eu vi o Cristo Redentor aqui, a lagoa e tal, aquela praia, imensidão do oceano, eu só consegui pensar poesia. Olha que coisa linda, magnífica, tá Sim. aqui na minha frente. E acho que o viver é isso. É você conseguir contemplar durante o processo, né? Isso, e é isso que eu tô aprendendo. E Eu se achava. encantar na chegada, mas não porque chegou, mas porque o processo foi bonito, Isso, né? isso. Eu tenho muita dificuldade. É o que eu tô falando, eu tô aprendendo agora. E literalmente agora. Porque eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. E a minha ansiedade, ela é no nível de querer resolver tudo ao mesmo tempo, de querer, inclusive, os meus problemas e os dos outros, né? Porque eu acho que eu tenho a responsabilidade de cuidar de todo mundo. Ai, eu tenho essa síndrome. Ai, gente, isso é muito ruim, porque a gente acaba negligenciando as nossas necessidades porque a gente acha que a gente tem que solucionar. Só que isso é um pouco arrogante da nossa parte, porque a gente acha que a nossa solução, tipo, é a melhor pro outro, né? E, na verdade, não. O outro sabe que ele tem que ter pra vida dele, as pessoas não são iguais, elas não vivem da mesma forma, e a minha solução não é a melhor, nem sempre será, né? É melhor pra mim, não pro outro. E eu tô aprendendo isso agora. E uma das coisas que a gente mais aprende na vida pelo menos que eu tô aprendendo na vida, é que o meu tempo não é o melhor tempo, né? A gente tem essas vontade de resolver tudo ao mesmo tempo, de tudo na nossa hora, e quando resolve no tempo certo, tudo fica muito melhor do que se a gente tivesse resolvido naquela época, Sim, né? sim. Então, o tempo de maturação, até mesmo da nossa integridade, da nossa processo. memória, de tudo que a gente tem que crescer até que aquilo aconteça, é muito importante. E por que eu tô falando isso com vocês? Por que eu tô compartilhando isso com você? Porque de um tempo pra cá, eu tenho tido muita dificuldade de me colocar nos processos e me colocar vulnerável nos processos, né? Porque como a gente tem essa necessidade de segurar prato, a gente acha que as pessoas só querem ver o espetáculo, elas não querem ver os bastidores, elas não querem Nossa, ver... sim, por trás das cortinas. Porque a gente acha que a nossa vulnerabilidade tira a nossa credibilidade. Principalmente Isso. porque somos mulheres novas e a gente tá em situações em que as pessoas muitas vezes não nos levam a sério. Você fala assim, poxa, já não sou levada a sério, ainda vou ficar aqui mostrando as minhas vulnerabilidades, né? Mostrando que às vezes eu não vou querer aparecer, às vezes eu não vou querer contar o que tá acontecendo, né? Me colocar vulnerável? Como assim? Imagina. Né? É tocar na ferida. E eu tava lendo esse livro da Brené Brown mais uma vez, porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li esse livro. Inteiro, eu já li ele umas 4, 5 vezes. Inteiro, assim, de começar e terminar. Mas de picado, sabe? De pegar um capítulo que eu precisava reler e Ai, sim. voltar ali. E essa semana, eu tava relendo uma parte que foi muito importante pra mim, que me fez vibrar um pouquinho diferente sobre essa questão dos processos lá do apartamento, dessas coisas. E ela fala sobre lições, 3 lições de pessoas que passam muito tempo em momentos tristes, né? E o que essas pessoas ensinaram para ela, em uma determinada pesquisa que ela fez. E a primeira lição que que essas pessoas trouxeram para ela foi que a alegria nos visita em momentos comuns, igual você falou, tipo, a gente consegue viver, né, aquela alegria, aquele momento, num momento simples, né? Então, a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupada demais, perseguindo o extraordinário. Ai, que beleza. Olha. Gente, eu fiquei assim, a Tudo minha que eu cabeça... precisava ouvir. Aí eu falei, caraca, verdade, eu tô perdendo muito tempo em não aproveitar aquilo ali, buscando uma coisa maior, buscando um extraordinário, que talvez nem... O extraordinário talvez seja aquele momento, Sim. né? Então... Como eu disse, é tudo muito subjetivo. Então eu fiquei assim, falei, caramba, faz muito sentido. E a segunda lição é, seja grato pelo que tem e pelo que tá acontecendo no aqui e no agora. Porque a gratidão é aquilo que faz a gente falar assim, nossa... Tô viva, tenho alma. Tô aqui. E eu tô aqui pra viver isso. Eu tenho que viver isso intensamente. Eu tenho que viver isso por inteiro. Eu acho que eu gosto muito da palavra integridade, porque eu acho que não é só sobre estar inteiro sabe, completo, mas é sobre estar inteiro de estar imerso,
sabe? Então Também você... naquele momento, presente no momento, né? E você tá naquilo ali, você fala, tô vivendo isso, Uhum. sabe? Estamos aqui no podcast, estamos aqui no Estamos podcast, aqui. estamos Que experiência maravilhosa. Estou muito agradecida por esse momento. E quantas vezes a gente vai ter essa oportunidade de novo, sabe? Isso. A gente demora 1 ano pra se ver, Letícia. Sim! E eu movi amigos, família, o pessoal da OAB, comissão. Um beijo pra todo mundo, ó. Tô aqui. E a gente demorou 1 ano pra se ver, e agora a gente tá se vendo aqui num podcast que eu tive que criar pra você vir. Mentira. E Mas a pessoa que você encontrou em janeiro já não é a existe mesma. mais. É verdade. E nem eu, né? sou outra pessoa. E é verdade. E a última lição que ela colocou é: não desperdice a alegria. Parece um pouco com a primeira, mas não é a mesma coisa. Toda oportunidade que você tem pra estar alegre, viva a alegria. Porque a alegria, ela não é algo que a gente encontra. É algo que a gente transborda. Então, a alegria, ela tá na gente. Uma coisa que eu falei nos últimos episódios, não sei se foi no último ou se foi no penúltimo, mas eu falei que a minha mãe, ela tá sempre sorrindo. Tipo, dificilmente Fofa. eu vejo a minha mãe, sabe? Triste. E por mais que eu saiba que ela está triste, ela tenta sempre colocar um sorriso no rosto e fala assim, tá tudo bem. E ela transforma aquilo ali em um momento de alegria. Eu me lembro uma vez que ela chegou muito triste da escola. Minha mãe é professora também, né? Também? Nossa. Ela chegou muito triste da escola, ela tava muito abatida. E esse dia foi bem marcante pra mim. E ela... Ai, dá uma dorzinha. Nossa, essa mania que a gente tem de solucionar o problema dos outros. Sim. E ela tava muito triste, a gente não sabia muito o que fazer. E quando a gente chegou em casa, começou a ir uma chuva, tipo, uma chuva muito forte. E a minha mãe só entrou chateada, sabe? Botou todas as coisas dentro de casa. E ela falou assim, meninas, vem aqui. E chamou a gente foi tomar banho de chuva. Nossa, e ela transformou que aquela experiência que pra mim tava sendo assim, poxa, minha mãe tá triste, em um momento muito alegre, um momento muito feliz, que tanto tô trazendo ele aqui, né? Nossa, que aprendizado. E eu falei assim, gente, é isso, é eu saber dançar na chuva. Isso. Mesmo quando eu não entendo por que tá chovendo. Sim. Sabe? Eu consegui... Viu como tem beleza em tudo? Tem! E a gente consegue fazer isso com coisas simples. Eu sei que aquilo ali foi uma maneira da minha mãe extravasar também, né? Porque ela tava chateada com algo. E quando ela vai dançar na chuva com a gente, é uma maneira dela sair daquele lugar. Muito poético, farei. E ela conseguiu transformar um momento que pra mim poderia ser tipo, nossa, que saco, minha mãe tá triste. Né? Ou pra ela também, nossa, que saco, um dia foi muito ruim. Em um momento totalmente marcante, uma coisa que eu nunca vou esquecer e algo que talvez nem ela se lembre, mas que eu me lembro. E ficou na minha memória. Você falando isso, eu me lembro também da minha mãe. Minha mãe sai todos os dias 5 horas da manhã de casa, porque ela trabalha em outro município. Só que eu nunca vi minha mãe reclamando de acordar cedo. Ah, mamãe também. Aí ela vai cantando, vendo o sol nascer, manda áudio. Sim, ela faz vídeos da estrada, o sol nascendo. E eu nunca vi minha mãe reclamando. Mamãe manda vídeo, e às vezes ela manda áudio, assim, muito cedo. Aí ela, bom dia, florzinhas. A gente tem um grupo, né, de florzinha. Ela, bom dia, florzinha, Deus abençoe o dia de vocês. Aí eu falei, tá animadíssima, né, no 220. E normalmente é assim, ela acorda muito animada e super agitada também, né, porque... Sua mãe parece ser um ser humano muito bom, uma professora muito boa. Ela é uma linda, ela é... E a minha mãe também é perfeita, né, porque eu sou filha dela, não. Mas a minha mãe, ela tem grandes projetos, assim. Tem muita similaridade, né, Sim. Se exemplos. metade do Brasil tivesse exemplos como esses... A gente solucionaria muitos problemas. Nossa, muito. Não que a gente tenha responsabilidade de solucionar nenhum problema. Imagina. Quem sou eu? Amiga, eu vou fazer uma brincadeira agora. Vamos. Eu vejo que você gosta muito de ler, Sim. né? E você tem um arcabouço teórico e literário bem grande pra sua idade. Mas eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com o título de livro, tá? Então, vamos entrar, já que a gente falou sobre um livro, a gente vai continuar falando sobre outro. Um livro que você já leu e que não leria novamente. Nós começamos falando dele, dessa mesma autora, né? A Arte de Não Agradar. Eu gostei da ideia, mas não gostei como o livro discorreu do assunto. Não, a leitura da Brené, ela é um pouco mais densa, né? Então, por isso que eu releio várias vezes, porque é uma leitura mas densa. nem por isso.
pela a Dinâmica. estrutura do livro. É tipo perguntas e respostas. Eu gosto de uma coisa mais... Igual aquele livro... Calma, vamos falar sobre outros. Vamos. Tá, É... corta. Um livro que você daria de presente. Ai, o meu livro preferido da vida. O meu sócio me indicou ele mudou a minha vida e eu dou de presente pra todo mundo. É Um Café com Sêneca. Eu adoro a filosofia estoica. Leio Legal. muito, muito, muito Sêneca. Demais, demais, assim. E é o meu livro de cabeceira. Eu leio, releio. Quando eu tô triste, quando eu tô irritada, quando eu tô preocupada, eu sempre abro um capítulo e leio lá uma coisa e parece que o livro tá falando comigo. Tá, você já respondeu esse. A segunda pergunta seria um livro que transformou sua vida. Aí não fala sobre esse, fala sobre outro. Um livro que transformou minha vida, calma. Ah, não pode juntar os dois? Não. Ah, pode. Vai ser ele também? É. Então, um livro que você chorou muito. Bom, tem esse também. Não cheguei a chorar muito, mas ele, como ele é muito... Toca, assim, a alma. Também Um Café com Sêneca. A filosofia estoica, no geral. E tem outros livros. Tem A Vida dos Estoicos também, que é um livro excelente. Enfim, estoicismo. E um livro que você não recomenda pra ninguém. O Vademecum. Não leio. Brincadeira. Calma, deixa eu pensar. Um livro que eu não recomendo pra ninguém. Não sei. Não, você recomendaria Não tenho. todos que você já Todos leu? que eu já li, eu recomendo. Um livro que você emprestaria e não pediria de volta. Inteligência Emocional, do Augusto Cury. Ah, eu tenho. É um pequenininho? Isso. Ah, eu já li também. É Legal. gostosinho de ler, leitura rápida. Um dia, 2 dá pra ler, né? Muito Ele bom. é... Tem lições Ela tem um valiosas. dia, dependendo da frequência de leitura que Isso. você tem. Em um dia você consegue. Tem lições valiosas. E o último é um livro que você ama e que você traria pra gente comentar aqui no nosso podcast. Não vale falar do café. outro. Não pode. Já foi. Tá. Eu fiz o que ele falou pra não fazer, né? Bom, tem Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ah, eu adoro esse livro! Ele tem várias perguntas, gente, que a gente chama de PPS, né? Que são perguntas pra você conquistar a atenção da pessoa. Pra quem trabalha com venda, pra quem trabalha com atendimento você, ao comunicação, público. perfeito. É muito importante. Ele é um livro cheio de perguntas e que você... São perguntas abertas, em que você faz com que a pessoa pense, que a pessoa se conecte com você e muito inteligente, inclusive. Então, se você trabalha com público, atendimento e venda, no geral, vende uma imagem, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, é o livro de cabeceira, você precisa ter. Isso, eu tenho também, leio bastante. Linguagem Corporal 100%, foi dentro dele que, esse livro é bom também. que eu consegui. Porque ele diz que 85% dos contratos fechados é pela linguagem corporal, vestimenta, como se porta e postura. É verdade. E 15% Comunicação é a não técnica. verbal, né? Isso pra mim ferve na minha cabeça. Ferve. Então, Tem um outro livro desse mesmo autor, do O Corpo Fala, né? isso Que fala sobre amar e ser amado. Que fala sobre a comunicação, mas dentro das relações Sim. afetivas. tá na minha lista. Ele esse é daí. muito, muito bom. E ele fala sobre como a pessoa demonstra, né, afeto. E ele é um livro bem parecido com o do Gary, que fala sobre as 5 linguagens do amor. Só que ele fala sobre comportamento, basicamente. Então, é como que você pode lapidar a sua demonstração de amor e como você consegue desvendar o outro através das demonstrações diversas, né? É muito legal. Outro bônus também de cabeceira. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Também isso muda é vidas, muito, viu? muito, muito bom. É livro de relação, né? Tipo, livro que você precisa ter se você se relaciona ou se você trabalha com o público. Isso. É livro Só que você- assim, esses livros, o legal deles é que eles pegam um pouquinho de cada coisa, junta junta numa tudo. ideia e É. ali você consegue ter E é um livro que tudo. você não vai conseguir ler uma vez só. Não. Você precisa ler, reler, porque além de ser uma literatura antiga, uma literatura mais rebuscada de algumas formas, né? Existem algumas... Agora, as atualizações literárias delas estão um pouco mais fáceis de ler. Mas são livros densos, né? E são Sim. livros que você precisa se aprofundar e que em uma leitura só você não vai conseguir absorver tudo que o livro É. tem.
A dica, assim, principal é marca-texto na mão E lápis. e lápis. É porque caneta eu tenho um pouco de coisa, mas faço do jeito Mas que você quiser. pra quem não gosta de ficar relendo, abrindo o capítulo novamente, eu tenho um amigo que me ensinou a fazer uma tabela no Excel das principais aprendizados de cada livro. Aí, tipo, Legal, hein? ele tá triste, abre o celular, tá aqui na tabela do Excel que ele fez. Eu ainda não cheguei nessa fase. Eu confesso que eu gosto muito do livro De rabiscar, eu físico. também, eu rabisco. Isso, eu acho que tem algo psicológico por trás, não é possível, mas eu adoro o livro físico. Eu tô tentando agora me doutrinar em relação ao Kindle, né? Porque eu tinha muito preconceito ao Kindle. Porque... Eu tenho também. Me fala depois se você gostou. Mas eu tô tentando fazer isso por conta de espaço. Porque eu não posso acumular tantos livros, né? E verdade. eu sou um pouco apegada. Então, eu tô tentando me desapegar de alguns, né? Devagarinho e tentar transferi-los para uma plataforma virtual. E o Kindle é uma boa opção. Depois você me fala se você curtiu. Eu não posso opinar ainda, porque eu tô no mesmo time que você. Mas se você já fez isso, comenta também aqui, gente, porque a gente precisa de ajuda. Dá umas dicas aí pra nós. Se tem uma coisa que eu adoro, uma das melhores sensações da minha vida é abrir um livro novo e cheirar ele Nossa, tirar o plastiquinho. Nossa! E a caixa da Amazon? Que chega, eu compro na Amazon, não sei onde você compra, mas a maioria é da Amazon, né? Eu não sei, eu não, eu compro, depende, tem outras plataformas também que eu compro, mas normalmente eu gosto muito de livro de livraria mesmo, né? Então eu vou até a livraria, vou dar uma passeada e acabo comprando lá. Aí... mas é muito bom abrir um livro. É verdade. E os tapas na cara que os livros dão. Eu tava vendo um vídeo essa semana que era, tipo, se as pessoas reagissem aos livros como reagem aos filmes. Eu adorei o vídeo, porque, tipo, era uma pessoa lendo assim e falava assim, meu Deus, olha isso! Aí mostrava pra outra pessoa e a outra pessoa... Sou eu na vida! E eu falei assim, mas não é assim que lê livro? Tipo, não é nessa empolgação que as pessoas Eu sou leem? muito empolgada, eu sou do tipo, meu Deus, olha esse trecho aqui, eu tiro foto, mando pra todo mundo, olha isso daqui. Gente, eu dou gritinhos, aí eu fico rindo, sabe? Em algumas situações, aí eu fico, não, aí eu fecho o livro com raiva, sabe? Sim. Tipo, não quero ver isso agora. E não tô preparada pra Eu achei que todo mundo fazia isso, mas realmente, em alguns momentos a gente não consegue fazer, né? Mas em casa eu normalmente leio assim, sabe? Super empolgada. Eu preciso de foco total lendo. Então, na minha casa, no meu escritório, lá em casa. Tem gente que lê no metrô, né? Eu no leio ônibus. metrô, Sério? ônibus, qualquer lugar. Eu gente. admiro, eu não consigo. Eu consigo ler em qualquer lugar. Esses dias eu tava com uns amigos na praia. E, sabe, todo mundo naquela gritaria. Eu falei, olha coisa. que chique. Aí eu ali teve um momento em que literalmente eu me desliguei. Aí a Ellen me deu uma cutucadinha assim, quando eu vi ela tava me perguntando se eu queria comer. Aí eu falei, nossa, eu fiquei muito tempo aqui. Quando eu vi, realmente, eu tinha lido umas 50 páginas assim, sabe? Vidrado. E todo mundo lá na praia. E eu me senti muito antissocial, porque tava todo mundo poético. interagindo. E eu, assim, né, ali com o livro na mão. Mas é porque era um livro que não dava pra poder parar de ler, que é Tudo é Rio, da Carla Mangueira. Sim, amiga. eu coloquei na minha lista porque você postou. Pode ler e se prepara. Quer dizer, eu não sei se você quer ler, né? Mas pensa sobre isso. Se você quiser ler, se prepare. Se você leu também, gente, comenta aqui, porque olha que esse livro foi um... Vamos falar sobre ele um dia, eu vou trazer uma citação dele no próximo episódio. Inclusive, é isso, já tá decidido o tema do próximo episódio. Olha só! Lê, muito obrigada pela sua presença. De verdade, foi muito bom te ter aqui. Como você sabe, a gente já tem parceiros, né? E o nosso parceiro de vida, assim, a Remai trouxe pra você essa lembrancinha. Ai, que lindo, a Remai, gente. ela é uma marca só de produtos naturais, então Vou todos abrir. os produtos, fica à vontade. Todos os produtos dela são com produção, sabe, artesanal, tudo natural, nada pra poder prejudicar a sua pele ou uso. E esse daí é uma argila com aromaterapia. Então, você vai fazer... Enquanto você estiver cuidando da sua pele, você ainda vai estar se tratando com aromaterapia. Nossa, adorei, Aí tem adorei. toda a indicação de uso. Essa daí é uma argila rosa, né? Que ela ajuda também na anti-aging, ajuda várias coisas. Não que você precise, né? Você tem um bebê. Eu adoro essas coisas de skincare. Pele de bebê. E aqui também tem o nosso tissuruzinho, que todo convidado recebe, que é o nosso... Eu adoro essas coisas assim, bem artesanal. Gente, eu que faço, amiga, porque eu distribuo o tissuru. Você que faz? Eu distribuo tissuru pra todos os meus amigos, assim. É uma forma de mostrar pras pessoas que elas fazem parte da minha vida e da realização dos meus sonhos. Então, é um afeto. Amei. E o nosso vinho também, que é de Vou prate. abrir hoje.
Pra você comemorar, celebrar os seus dias. Você sabe que eu sou a louca do vinho, né? Eu sei, amiga, graças a Deus, porque eu também. Amo, muito obrigada. Gente, não tem melhor presente. Assim, eu amo tudo, mas vinho é muito bom. Eu gosto também. E a forma como a gente se conheceu foi muito incomum, né? Foi por uma amiga em comum. Eu fui pra São Paulo trabalhar, fiquei trabalhando lá 15, que acabou virando 20 dias. Foi. Aí eu fiquei lá e as meninas me receberam super bem, né? Elas são um grupo de amigos, me receberam super bem. A gente marcou de sair, eu conheci todo mundo. Depois a gente manteve contato. No dia seguinte a gente saiu também. Não, domingo depois, né? A gente saiu também. E desde então a gente não perdeu contato, graças a Deus. Você é amiga da Caterine, aí ela falou assim, tem uma amiga aí em São Paulo, deem atenção pra ela, porque ela não estava em São Paulo. Aí eu falei, gente, pra já. E a gente se encontrou, parecia que conhecíamos há, sei lá, 20 anos. Foi muito bom. Foi muito legal, uma conexão muito de alma mesmo. Foi muito das bom. vantagens de ser intensa. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Obrigada por essa conversa que foi ótima. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final. Não esquece de comentar sobre o que você achou do nosso episódio. Também falar sobre sugestões dos futuros episódios. E não esqueça, gente, de avaliar o nosso canal, curtir o que a gente está publicando, entrar na nossa rede social e apoiar o nosso projeto. É muito importante pra gente. Então, muito obrigada. Volte Obrigada sempre. pela oportunidade, gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.